Gente, eu vou mostrar pra vocês o vídeo aí da celebração da rainha e etc. Pra vocês prestarem atenção numa coisa. Que a fita, eu sei que tem muita gente falando aí, ai, não sei o que, o DNA, né, tá representando o DNA, etc. Mas eu não sei se todo mundo reparou que esse DNA não tem uma fita dupla, mas tripla. E pra quem não sabe, eu vou explicar qual é o significado dessa fita tripla. Então, eu vou explicar essa questão agora da tripla hélice do DNA, que está totalmente ligada ao transhumanismo e singularidade tecnológica. Nós, humanos, temos naturalmente o DNA, 23 pares de cromossomos. E, enfim, tem um DNA com fita dupla. Eu vou explicar isso direitinho. O nosso DNA possui duas fitas, duas cadeiazinhas, duas fitas que se entrelaçam, formando o DNA, onde possuem bases nitrogenadas e, enfim. E essas fitazinhas que estão entrelaçadas juntas, uma sequência enorme delas, formam os cromossomos. E aí a gente tem 46 cromossomos, só que pareados, eles estão sempre pareadozinhos, formam 23 pares de cromossomos. E desses 23 pares de cromossomos, 22 pares são autossomos, que é comum, característica comum a todos os seres humanos, mais um é o cromossomo sexual. Então, o que acontece? Esse cromossomo sexual, esse último par de cromossomo, é o que vai dizer se vai ser macho ou fêmea, né? Se vai ser homem ou mulher, masculino ou feminino. Enfim, XY ou XX. E aí, a ideia do transhumanismo, do 322, que está ligado com a sociedade Skull and Bones, e inclusive Gênesis 3:22, que fala sobre o ser humano imortal, caso o começo do fruto, né? Então, não vamos deixar que o ser humano coma, alguma coisa assim, para que eles não comendo vivam eternamente, alguma coisa assim que fala o texto. Então, a ideia do 3:22 é de a gente tem 23 cromossomos. Só que o transhumanismo quer que nós tenhamos 3 hélices ao invés de 2, 3 hélices no DNA. E aí tenha 22 cromossomos e não 23, porque no caso vai tirar o cromossomo sexual. Ou seja, vai ser um ser humano, essa é a ideia que eles querem. A ideia do transhumanismo é assim: vai ser um ser humano assexual, ou seja, sem sexo, um ser humano sem definição, um gênero neutro. Entende? Entende por que eles têm passado tanto essa questão de linguagem neutra, de ideologia de gênero, não a definição do masculino e feminino? É exatamente para impor, para já ir condicionando a mente das pessoas a aceitarem essa transhumanização, onde o ser humano não mais vai ser macho ou fêmea, mas um assexual, com um DNA transformado. Ou próximo cromossomo, que seria o cromossomo sexual. Então, o ser humano ficaria só com os 22 autossomos e as fitas que estariam compondo esses 22 autossomos seriam fita tripla e não fita dupla. E essa terceira fita seria uma fita tecnológica, fazendo assim a pessoa virar um ciborgue. Então, assim, eles têm deixado escancarado para as pessoas o objetivo deles o tempo todo, de diversas formas. Em diversos meios eles mandam as mensagens subliminares não são com teoria da conspiração, elas estão aí o tempo todo, e nesse evento aí, principalmente com a rainha da Inglaterra, não foi diferente. Eu falei de Gênesis 3:22 e acabei não falando da conexão com o transhumanismo e tudo que eu estava citando, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Lendo o versículo: e o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal. E agora, para que ele não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre. E, enfim, a ideia do 3:22, o porquê da conexão do código da Sociedade Secreta Skull and Bones ser 3:22 e tal, e tá conectado com Gênesis, é exatamente essa ideia do ser humano imortal, do ser humano comer algo
ou, enfim, ter um produto que Satanás vai oferecer e viver para sempre. É claro que não é a árvore da vida, né? Satanás não vai oferecer a árvore da vida e a gente não vai ter contato com a árvore do Criador aqui nessa terra. Mas essa é a ideia que Satanás quer passar, de dar esse fruto do conhecimento do bem e do mal e as pessoas viverem eternamente aqui, imortal. Se eu falei sobre transhumanismo, singularidade, você não entendeu? Eu vou te explicar o que é, principalmente a singularidade tecnológica. A singularidade, a ideia da singularidade é que, assim, a gente não precise de um outro meio para comunicação e interconexão. Por exemplo, eu, para me comunicar com vocês aqui agora, estou utilizando um celular. Então, há uma pluralidade. Eu estou usando o celular para me comunicar com vocês e vocês estão usando o celular para receber. Tá? Digamos que 4 dispositivos, 4 seres interagindo, entende? Mas, na singularidade, não vai haver nenhum outro ser interagindo, não vai haver nenhum aparelho e etc. A ideia é só que seja eu e você nos conectando, seja por telepatia, enfim, porque vai estar todo mundo numa mesma rede, todo mundo conectado no mesmo sistema, entende? Então, essa é a ideia da singularidade tecnológica. Hoje nós estamos na pluralidade, mas logo vai vir a singularidade.